Amateurs, quando vocês se olham no espelho, o que é que vocês veem? Quem vocês realmente são ou o que disseram que vocês deveriam ser? Confuso? Peraí, eu vou refazer essa pergunta. O que pesa mais, seu corpo ou o julgamento do outro sobre ele? No talk de hoje, a gente vai falar sobre algo que toca profundamente nossa relação com o espelho e com a sociedade: a volta da celebração da magreza extrema. E, consequentemente, falar de gordofobia, um preconceito silencioso e assustadoramente cruel. Por isso, o dia 10 de setembro é marcado como Dia Nacional de Combate à Gordofobia, uma data importante para se conscientizar a sociedade sobre o preconceito e a discriminação contra pessoas gordas, e além de promover aceitação e respeito a todos os corpos. Porque, afinal, a beleza não precisa mesmo caber no manequim 34, né? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Até pouco tempo atrás, a gente falava muito sobre diversidade de belezas. Aliás, esse foi o tema do episódio número 1 do nosso talk. Belezas, no plural, para celebrar a diversidade de corpos e a singularidade de cada um. Vocês se lembram quando as campanhas publicitárias começaram a mostrar corpos de diferentes tamanhos? Peles com textura natural, cabelos naturais. Aquela fase parecia um respiro, um avanço na conscientização sobre o combate à gordofobia. Pois é, parecia. Ela ainda existe, mas, ao que tudo indica, muito mais tímida do que a gente gostaria que ela fosse. Parece que agora o que voltou a reinar é a magreza extrema, embrulhada em discurso de autocuidado e produtividade. Não é a primeira vez que isso acontece, nem a segunda, nem a terceira. Nos anos de 1960, o padrão de beleza feminino mudou radicalmente. Até então, nas décadas anteriores, de 1940 e 50, eram valorizadas as mulheres com formas curvilíneas, como Marilyn Monroe e Sophia Loren, que representavam sensualidade, saúde e feminilidade exuberante. A moda da época destacava cinturas marcadas, quadris evidentes e um corpo mais arredondado. Com a ascensão da modelo britânica Leslie Lawson, cujo nome artístico foi Twiggy, que significa literalmente galho ou graveto, teve início a chamada Era da Magreza. Twiggy, com o seu corpo extremamente magro, androgino, pernas finas e rosto de traços delicados, tornou-se um ícone global e ditou um novo padrão: magreza como sinônimo de beleza, modernidade e elegância. Nos anos de 1990, a gente conheceu a moda heroin chic, que fazia referência à magreza dos usuários de heroína e glamourizava corpos frágeis e doentes, em oposição ao corpo mais atlético e saudável valorizado nos anos de 1980. Entre os exemplos mais marcantes dessa estética está Kate Moss, talvez o maior ícone daquele movimento e, pelo amor, hein? Ninguém aqui está dizendo que ela usava heroína. A gente está só falando que a sua silhueta magra, olhar melancólico e aparência desarrumada se tornaram um símbolo mundial desse estilo. As campanhas publicitárias da Calvin Klein nos anos 90 exploravam modelos muito magros em poses lânguidas, com uma iluminação sombria, reforçando esse visual. O heroin chic, porém, foi alvo de muitas críticas por associar moda e glamour à estética ligada ao uso de drogas e à magreza extrema, reforçando padrões nocivos que influenciaram gerações de jovens. E assim foi, até que nós chegamos aos dias atuais, cuja grande diferença é que o filtro e a legenda motivacional disfarçam o mesmo problema: a ideia de que para ser aceita, para ser admirada, você precisa caber na régua do impossível. Olha a gente falando de novo dos tais corpos poderosos. A festa da diversidade acabou.
Foi embora das redes sociais, dos desfiles, das campanhas publicitárias, dos perfis de influenciadores, dos castings das festas badaladas e das novelas e séries que juravam representar todos os corpos. O corpo livre, gordo, médio, real, aquele que até ontem tentava ocupar passarelas, mesas de debate, talks e feeds das redes sociais, foi arrastado para fora. Essa nova onda não é só estética, é também perigosa, porque ela normaliza sinais claros de adoecimento. Redes sociais estão cada vez mais cheias de imagens que, no fundo, gritam por ajuda. Corpos cada vez menores, frases que romantizam restrições severas, treinos exaustivos e dietas impossíveis. Mas, no comentário, o que é que aparece? Coraçõezinhos, elogios, incentivos, porque a magreza ainda é sinônimo de sucesso para muita gente. E isso é devastador. Do outro lado da tela, a gente vê pessoas desenvolvendo anorexia, bulimia, compulsão alimentar, distorção de imagem, transtornos graves que colocam vidas em risco. Só que, em vez de preocupação, essas pessoas recebem aplausos. Quando foi que a gente passou a chamar doença de estilo de vida? E sabe o que é mais triste? Muita gente sofre calada porque elas têm medo do julgamento ou porque aprenderam que falar sobre isso é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de falta de força de vontade. Como eu falei lá no começo do talk, a gente está voltando ao padrão que cabe no tamanho 34. E se não se encaixa, tem sempre uma bariátrica, um monjaro, uma dieta intermitente, um smoothie verde ou um filtro milagroso para resolver isso. As mesmas celebridades que juravam saúde perfeita, apesar do IMC acima da tabela, agora desfilam massas corporais abaixo da linha da magreza. Aquelas que um dia inspiraram mulheres, libertaram angústias e traumas, combateram preconceitos e trouxeram o debate sobre gordofobia para a mesa, agora cedem à obsessão que sempre rondou a vida das mulheres. Um corpo magro. O mesmo que para muitas vem de fábrica, mas para a maioria chega apenas com um pacote de sacrifícios ou de muito dinheiro, quando não, os dois. Mas não para por aí. Não são só as gordas, as corpulentas que abraçam as canetinhas emagrecedoras por pressão ou vaidade. Aquelas que sempre foram magras agora querem ficar esquálidas. Algumas lembram meninas antes da puberdade, ossos saltados, roupas frouxas ou largas para disfarçar o cabeção. Nos anos de 1990, essa magreza extrema ainda carregava um ar de desconforto. Bulimia e anorexia eram tratadas como doença, não como estratégia de marketing. Agora, basta chamar tudo isso de autocuidado. Esse fenômeno está se tornando tão sério que o TikTok chegou a proibir a hashtag SkinnyTok por incentivar distúrbios alimentares. Mas o banimento da hashtag não apagou o desejo, nem as imagens. E todas as mulheres, jovens, adultas, profissionais bem-sucedidas, com milhares de seguidores, postam fotos de corpos que imploram por um prato de comida. O sinal evidente de adoecimento ganha elogios e aplausos, ou o silêncio conveniente dos mais próximos, como se houvesse um pacto. Ninguém diz nada para a amiga, para a colega, para a irmã. A própria pessoa garante que se sente bem, como se distorção de imagem fosse tratada com sinceridade diante do espelho. É a omissão fantasiada de respeito, do tipo, não me meto, não pergunto, não atrapalho, oculto e até ignoro o hálito que fede a fome. O corpo cada vez mais reduzido sendo exibido como um troféu de alto flagelo. E quanto mais ele some, mais ganha espaço no mundo. Que coisa mais linda, né? Aliás, só para ser moderno, hashtag contém ironia. A sociedade parece incapaz de encontrar um meio termo para combater a gordofobia.
A obesidade é uma doença crônica que resulta da interação de fatores genéticos, metabólicos, nutricionais, psicológicos, econômicos, socioculturais e ambientais. Logo, é uma condição multifatorial e complexa demais para caber em um estigma ou num julgamento. Obesidade não se refere apenas a um número na balança. A gente está falando de pessoas, histórias e de um desafio que atravessa fronteiras. O mundo inteiro vive essa realidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 2,5 bilhões de adultos já estão acima do peso. E dentre eles, cerca de 890 milhões apresentam obesidade. E o que mais chama a atenção é a velocidade desse crescimento. Desde 1990, a obesidade mais do que dobrou entre adultos e quadruplicou entre crianças e adolescentes. A projeção é que até 2050, mais da metade da população mundial tenha algum grau de excesso de peso. No Brasil, esse cenário não é nada diferente. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que 1 em cada 4 adultos brasileiros já é obeso. Se nós não olharmos um pouco mais de perto, a gente vai acabar vendo esse percentual chegar a 30% entre as mulheres e 23% entre os homens. E se nada muda, as projeções indicam que até 2044, quase metade dos brasileiros vai viver com obesidade e outros 27% vão estar no sobrepeso, o que significa dizer que 3 em cada 4 adultos no país vão ter seus corpos atravessados por esse desafio. Os números assustam, porém, mais do que estatística, eles revelam histórias de vida. Revelam a criança que cresceu ouvindo que precisa fechar a boca, o adolescente que sofre bullying na escola, o adulto que enfrenta olhares duros em um consultório ou numa loja de roupa. E por trás disso também está a pressão social que transforma corpos em padrões e esquece que cada ser humano carrega uma trajetória única. É nesse ponto que a gente precisa falar não apenas de saúde física, mas também de saúde emocional e social. Porque obesidade não é só um dado clínico, é também uma questão de pertencimento, de dignidade, de cuidado humano. Um único comentário gordofóbico pode impactar gravemente a vida das pessoas. E, pasmem, não é infrequente que eles venham de profissionais da saúde. Eu já ouvi alguns pacientes relatando coisas do tipo: você não tem foco, como deixou chegar nessa situação? Tá assim porque falta força de vontade. Vai mesmo tomar remédio para emagrecer? Precisa de uma cirurgia bariátrica urgente. Só retorne para a consulta quando perder tantos quilos. Atitudes que só distanciam essas pessoas dos cuidados necessários. E a gente não pode deixar de falar sobre as redes sociais, porque elas são o palco e a plateia dessa história. Hoje, um padrão não precisa mais de passarela para viralizar. Basta um vídeo com milhões de visualizações. E é assim que, silenciosamente, a estética do impossível se instala no imaginário coletivo. Dietas milagrosas, desafios do tipo perca 10 quilos em 20 dias, corpos editados em segundos. Tudo isso reforça a ideia perigosa de que a beleza é um esforço sem fim, uma corrida onde não existe linha de chegada. E enquanto a gente não alcança, vai a frustração, a culpa, a baixa autoestima, um terreno fértil para transtornos emocionais e para um consumo desenfreado de procedimentos, alguns, inclusive, sem segurança. Será que é isso que a gente quer para nós? Será que é isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos e filhas? Infelizmente, nós ainda estamos muito longe de garantir o devido acolhimento na maioria dos serviços de saúde e de abraçar verdadeiramente a diversidade, incluindo a de corpos. Agora respira, porque tem uma saída, e a saída começa na consciência. Não dá para controlar tudo que aparece nas redes, mas dá para escolher o que a gente consome, quem a gente segue, que discurso a gente alimenta.
Não tem como romantizar a obesidade e as suas consequências, mas, independentemente da necessidade de tratamento farmacológico, os cuidados precisam ser contínuos e as decisões terapêuticas compartilhadas em um espaço de parceria e corresponsabilidade. Essa abordagem precisa ser, no mínimo, empática e acolhedora. Como qualquer outro tratamento, o foco não deve ser na aparência física, mas sim trazer mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para a pessoa. Cabe a nós não naturalizarmos e nem reproduzirmos comportamentos gordofóbicos. Menos estigma e mais respeito. Afinal, respeito é universal, fundamental e não tem nada a ver com peso. Aqui na Clínica Amitié, a gente tem o lema: cuidar é acolher, não padronizar. Porque estética saudável é aquela que respeita a sua essência, não aquela que apaga a sua singularidade. Então, aqui vai o meu convite. Que tal olhar para o espelho com mais gentileza hoje? Que tal, ao invés de buscar um corpo perfeito, buscar um corpo possível e feliz? Antes de encerrar, eu quero que você leve essa pergunta para a sua vida. Quantas escolhas que você faz para o seu corpo são realmente suas? E quantas são impostas pelo olhar do outro? Se esse episódio fez algum sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem de leveza e respeito, porque beleza que adoece não é beleza, é prisão. E aqui na Amitié a gente acredita muito em liberdade. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar o Amitié Talks nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.